boa tarde, bem-vinda a mais um Culto das Mulheres, continuando a nossa série fantástica, Eu Não Nasci Pra Isso, e hoje mais um tema que é a sugestão das pessoas que nos seguem no Instagram. A gente abriu a caixinha, perguntou quais temas, né, que sugeriam pra gente dar continuidade a essa série, e o tema foi... Eu não nasci para ser impulsiva. E você que está chegando agora fala, não, eu não sou impulsiva, eu sou apenas uma pessoa que reage com prontidão, né? Eu sou uma pessoa proativa, sou uma pessoa que resolve as coisas na hora, não deixo para depois. Vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto para que nós não tropecemos, né? E não percamos aquilo que Deus tem para nós por conta de um traço que, segundo a palavra, pode comprometer muitos resultados na sua vida. Minhas convidadas de hoje, pastora Bela. Olá. Pastora Kelly. Oi. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você para que esse traço não se torne determinante na sua vida, mas que você aprenda a lidar com ele de maneira bíblica e santa para que Deus seja glorificado na sua vida. Vamos começar com a pastora Bela, que ela fez umas observações muito bacanas. Eu acho que a gente pode abrir esse tema com essa observação. Vamos lá. Vamos lá. O impulsivo é mais comum do que a gente pensa, né? Mas é difícil a gente se enxergar nesse lugar de ser impulsivo. E aí a gente procurando saber o que é ser impulsivo é aquele que age sem pensar. Aquele que é ansioso para fazer, para responder, para agir, e ele não consegue raciocinar e mensurar as consequências do ato dele, de ser tão pronto em fazer. Então ele não consegue calcular os danos. Imediatista, Imediatista. Então, assim, ele é uma pessoa que vive à base das emoções, que são essas decisões rápidas. E a gente aprende que essas emoções estão onde? Na nossa alma, que tem que ser controlada pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, quando a gente tem esse impulso de ser muito, de agir, de fazer, de acontecer e não dar lugar para o Espírito, a gente acaba detonando tudo que está em volta da gente com o nosso posicionamento de ser impulsivo, de atropelar tudo e todos, porque eu acho que é a maneira rápida de fazer, a maneira certa de fazer. Então, quando a gente vai viver, a gente vive... Temos nossas emoções dentro de nós, porque a nossa alma está aqui, mas se ela não for domesticada e viver debaixo do Espírito Santo que habita em nós, ele vai ser mais forte. Sim. E aí, quantos transtornos a gente vai gerar segundo esse nosso agir sem pensar, esse imediatismo que a gente tem. Sim. Eu era uma pessoa que eu era muito imediatista. Então, até hoje, se eu não der lugar para o meu espírito... Eu quero responder rápido, eu quero fazer rápido, Resolver logo, resolver né? logo. Às vezes a motivação é essa, né? Eu só quero resolver logo, né? Pra que eu vou deixar pra depois, né? Por que eu vou ficar pensando se eu já acho que eu tenho uma solução, né? Mas a palavra fala da importância de nós refletirmos, né? Meditarmos. São dinâmicas que exigem uma consideração prolongada a respeito de algo, né? Com profundidade. A palavra, lembrei, nem é um texto que a gente tinha conversado, mas eu me lembrei que o texto lá em Lucas fala que o rei tolo, ele não calcula o que ele vai perder numa guerra, né? Então essa prontidão em simplesmente responder a uma ameaça, né? Porque a guerra é uma ameaça, a minha segurança, eu vou acabar sendo tolo, porque eu preciso conseguir fazer essa matemática do que eu tenho a perder, né? Do que eu posso comprometer, o que pode ocasionar, não só na minha vida, porque acaba que o imediatista e o impulsivo, ele é uma pessoa que está pensando nele, né? Ele não tem tempo para que ele consiga pensar em todos os outros desdobramentos, né? E isso acaba trazendo danos, né? Comprometendo não só a vida dele, mas às vezes da vida das pessoas que estão à sua volta. Eu até anotei... Ai, desculpa. Pode falar. Que era como... ele é como se ele quisesse matar uma formiga com um tiro de canhão. Porque a formiga é tão pequenininha, mas ele explode tanto, eu quero resolver, eu quero fazer, que ele explode tudo e todos que estão em volta, quando na verdade era tão simples. Você pegar o seu dedo, apertar a formiga, você matou a formiga. Sim. Você não precisa destruir todo o que a gente precisa parar para pensar isso. A gente destrói tudo que está em volta de nós por conta do nosso
imediatismo de querer fazer, de querer resolver e ser impulsivo, sem pensar na consequência, como diz, né, na palavra. O rei, ele não pensou no... Isso. É muito característica também dessas pessoas impulsivas, elas carregarem dentro delas a boa intenção, né? A boa motivação. Eu não tô fazendo isso, mas eu fiz na melhor das intenções. Nossa, não foi minha motivação, eu não estava errada e eu só quis resolver e de repente deu alguma coisa de errado. É muito característico a pessoa carregar nisso, até voltado no que a senhora falou, sobre o egoísmo, né? E não ser capaz de enxergar os detalhes ao redor do quanto a sua fala, o seu comportamento, a sua reação pode tanto ensinar de forma errada, né? A gente falando aqui de testemunho também do quanto a sua vida pode apresentar para o outro, a impulsividade, ela fere um testemunho de Cristo dentro de nós, né? Exatamente. Ela faz com que a gente apresente que a nossa vida não tem controle. Né? E que não, os nossos pensamentos não estão sendo ponderados, né? Segundo os pensamentos de Deus, do Espírito Santo. Eu percebo também que às vezes a gente até carrega isso dentro da gente mesmo, com as nossas impulsividades. Nossa, mas não fiz errado, eu não... Só queria ajudar, né? Eu só queria ajudar. Não era a minha intenção, né? Ou tô sendo mal interpretada, Exatamente. porque não era a minha motivação. Mas a verdade é que as nossas obras, elas demonstram, elas testificam algo. Isso aí. Né? E a gente, muitas vezes, a gente quer fazer de conta que aquilo que é evidência, aquilo não tem valor, porque o que tem que ter valor é o que estava se passando dentro de mim, né? Mas não é assim que as pessoas veem, não é assim que elas absorvem as circunstâncias. Eu não queria deixar de ler o texto de Provérbios 19:2, que fala assim: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Por quê? Porque, às vezes, justamente por a pessoa entender que ela tem uma boa motivação, ela pode acreditar que a sua precipitação certo, né? Não faz mal nenhum. Não, a Bíblia está deixando claro que você agir sem pensar vai fazer com que você acabe pecando. E, às vezes, é pecando contra um outro. Verdade. Né? Às vezes, é pecando contra o próprio Deus. Então, essa preocupação deveria existir, né, na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa glorificar a Deus em tudo que a gente faz, né? E outra coisa que eu anotei, que é um outro texto, Provérbios 15:18, fala assim: um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. E na outra versão, na Revista Atualizada, fala: um homem impulsivo, ele atiça contendas, mas aquele que é paciente, ele apazigua essas brigas, né? Essas contendas. Então, a gente está vendo aqui qualidades, né? Características que Deus deixa pra gente. Né? Você que está me ouvindo, ele está falando o seguinte: você não deve ser impulsivo, porque você vai gerar contendas, você vai gerar problemas, você vai gerar questões que muitas vezes poderiam ter sido evitadas se você tivesse paciência, né? Se você tivesse dado lugar para esse lugar de retardar a sua ira. E um outro texto que eu lembrei agora, enquanto a gente estava aqui conversando, que está em Provérbios 16:32, fala assim: aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma toda uma cidade. Então aqui a gente está vendo como que Deus enxerga o valor de uma pessoa. O valor dessa pessoa está em ela conseguir colocar para depois. Ser tardio é deixar para depois, né? Não ser precipitado. Ele está deixando claro aqui que essa pessoa é melhor do que um poderoso, melhor do que uma pessoa que, né, pode ter um grande título, mas se ela não consegue retardar essa sua reação, ela não é vista com esse valor diante de Deus. Mas ele está falando que aquele que consegue dominar essa questão, e aí a gente vai para uma outra parte, né? Você colocou muito bem a questão da gente dar lugar para o Espírito, e é pelo Espírito que a gente vai conseguir colocar a alma no seu lugar e não deixar que as emoções nos dirijam, né? A gente vai ter condições de dar o fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito, um dos gominhos é o quê? É o domínio próprio, né? A temperança, que é essa condição de você controlar, é a virtude
olha a definição. Virtude de alguém que domina os seus próprios desejos. Então, por mais que você esteja com vontade de voar no pescoço da pessoa que você acredita que errou, né? Por mais que você esteja se sentindo injustiçado e quer ir lá fazer justiça com as suas próprias mãos, né? Você dar lugar ao Espírito vai fazer com que você seja essa pessoa que consegue controlar esses seus impulsos através da ação do Espírito Santo. E aí, pensando em dar um bom exemplo, né, para você, diante de uma situação, ao invés de você simplesmente reagir e pensar depois, né, refletir depois, você dar lugar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, me ajuda. Eu não quero ser reativa, né? Eu não quero responder com a minha justiça própria. Eu não quero ser essa pessoa que, com a minha resposta, eu incito um problema. Eu aguço e aumento a contenda. Eu não quero pecar contra o Senhor por causa de um momento, né? Me ajuda a refletir como o Senhor quer que eu responda diante disso, né? Espírito Santo, me lembra todas as nuances, né? Faz-me enxergar como o Senhor enxerga essa situação, para que eu não me torne injusta, para que eu não me torne uma pessoa facciosa, rixosa, para que eu não me torne uma pessoa reativa aos olhos dos outros, mas eu possa dar glória ao seu nome através da minha resposta diante da situação. E essa paciência de aguardar o Senhor para responder às circunstâncias vai gerando em você esse temor, esse avanço em querer agradar mais a Deus do que responder conforme o seu entendimento. E você vai descobrir os benefícios de você responder pelo Espírito de Deus e não pelo momento, não pelo calor do momento, né? Não pela pressão do momento. Teve um texto que eu anotei que fala isso, que essa questão de se irar, essa pessoa que é apressada em agir, ela se sente pressionada. Então, muitas vezes, você é pressionada pela sua própria alma, pela sua emoção. Você está lá no calor daquele momento e você sente aquela pressão de tem que responder, eu tenho que fazer alguma coisa. Você não tem nada. Você tem só que se voltar para o Espírito e perguntar: Senhor, como eu te glorifico nessa situação? O Senhor sabe que a minha vontade agora é morder né? Dar aquela resposta atravessada para colocar a pessoa no lugar dela. O Senhor sabe. Mas eu não glorifico o Senhor com isso. Então, me ensina a te glorificar. Né? Muitas vezes, fica quieto e aguardar o Senhor dar o desfecho das circunstâncias, né? Pedir a Deus que você tenha um olhar paciente e misericordioso com as pessoas. Para quê? Para que você receba misericórdia. Afinal de contas, com a medida que a gente medir, a gente vai ser medido. Né? Então, diante dessas dinâmicas de dar lugar ao Espírito Santo, você vai conseguir ir silenciando. Na verdade, eu acho que você vai conseguir tirando a força desses ímpetos carnais, almáticos, e começar a dar lugar para o Espírito e avançar nesse lugar. A gente tinha pensado aqui em exemplos bíblicos de impulsividade, né? Que eu acho que ajuda também a você que nos ouve a desenhar as consequências, né? Você tem algum aí, Eu separei o de Esaú, quando ele faz, né? Ele dá o direito da primogenitura, né, para o seu irmão. E eu pensando até nessa questão de Esaú, ali a Bíblia fala que ele estava com fome, né? E ali o irmão oferece o prato de lentilha em troca dessa primogenitura e ele perde toda a herança que estava liberada para a vida dele. Toda a bênção que o Senhor tinha para ele. E eu fiquei pensando exatamente na seriedade que é quando você, por causa de uma necessidade que você está passando, você ter que decidir imediatamente uma coisa, sem consultar o Senhor. O quanto disso pode perdurar, não só para a sua vida, mas para as suas gerações. O que Esaú fez, assim, ele não só fez uma escolha errada para a vida dele ali, né? Ele não só trocou ali o ambiente que ele estava de fome e comeu não, ele trocou algo, ele realmente se comprometeu em não receber aquilo que Deus tinha para ele, por causa de uma necessidade. E às vezes nós temos muitas necessidades na nossa vida, dentro do nosso casamento, num trabalho, numa decisão de compra de alguma coisa que é sério, e se você não depende de Deus para fazer isso, você está se comprometendo por meio da sua impulsividade, baseada na sua natureza ainda, das suas emoções,
do seu descontrole emocional, por falta do controle do espírito. Não, e às vezes essa necessidade de ter atendido uma necessidade imediatamente, eu abro mão de uma coisa muito mais excelente. Sim. Né? Porque ele deixou de ter a primogenitura, a bênção do seu pai, né? Já paramos para pensar, assim, dentro do exemplo que você está dando, que ao invés de na Bíblia a gente ver Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se falaria Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Né? Mas a gente percebe que esse momento especial de necessidade, né, que ele enxergou uma necessidade e olhou mais para a necessidade do que para o contexto todo, fez com que ele comprometesse algo que era dele de direito, né? Já começou a vida como primogênito. Isso dava a ele já esse direito. Ele abriu mão disso por causa da impulsividade de ter uma resposta no momento em que ele queria, né? E como isso compromete muito grandemente. Isso tem a ver com a gente, né? Se a gente, diante de uma necessidade, de uma dificuldade, né? A gente procurar o caminho mais fácil, a solução mais rápida, né? Não formos pacientes, não refletirmos. Essa urgência, né, é muito perigosa. Exato. Para que eu tome decisões que não estão pautadas na vontade de Deus. Exato. Para minha casa, para minha família. O que Deus pensa. Uma vez eu passei por uma situação que era muito natural, que eu estava num shopping, aí de repente me apresentaram um pacote para comprar e naquela coisa eu me senti tão pressionada, era algo bom, mas eu fiquei tão pressionada com aquela oferta, com aquela coisa de compra, não sei o que, pode parcelar, pode não sei o que, eu fui tão impulsiva que eu falei assim, é bom, então tá, passa. Quando passou o cartão, depois eu comecei a pensar. Eu falei, peraí, eu prendi meu cartão em tantas vezes aqui, eu não consultei o meu marido se eu poderia fazer isso daqui, eu não calculei nada, eu simplesmente fiz. Eu fui embora para casa aquele dia, arrasada. Eu até chorei porque eu falei assim, Deus, eu fui tão impulsiva porque eu não perguntei para o Espírito Santo, faço ou não faço? Não liguei para o meu marido e falar, amor, dá pra gente fazer agora? Simplesmente eu fui impulsiva, eu me senti coagida com a situação, com a oferta que me foi dada, que era algo muito bom. Tenho que resolver. Tenho que resolver, a oferta era boa aos meus olhos, mas no fim não foi, porque eu fiquei presa por meses e meses com aquilo e eu nem usei aquilo. Eu não usei, simplesmente eu quis, eu fui impulsiva na minha resposta e depois eu vi os danos que eu tive. Aí eu falei, vou ler o contrato para ver se eu consigo. Se eu rescindisse o contrato, era muito mais caro do que eu estava pagando. Eu falei, Deus, eu simplesmente não ouvi o Espírito Santo. Sim. Eu fui impulsiva. E olha, outra coisa que você falando veio na minha mente na hora. A questão de consultar o marido. A palavra fala o quê? Que a sabedoria habita na multidão dos conselheiros. O impulsivo, normalmente, ele não busca o conselho. Ele é independente. Ele é independente. Ele vai reagir dentro do seu entendimento, da forma que ele entende. E essa incapacidade de refletir e pensar, se a gente entender o poder do corpo de Cristo, a gente vai saber, tudo bem, eu posso até ser impulsiva, mas eu tendo ao meu lado pessoas que vão me ajudar a pensar, né? Eu consigo ter acesso e acessar essa possibilidade de viver diferente. Mas quando você simplesmente reagiu, né, e não compartilhou essa decisão, essa escolha, o comprometimento não foi só seu, né? Foi da sua casa. Da minha casa. Né? É no mesmo caso de Esaú. A sua geração deixou de ser a geração do primogênito e do abençoado de Jacó, ou de Jacó, de Isaac, né? Porque ele teve um momento em que ele se precipitou para decidir algo. Quando penso de impulsividade, eu sempre penso em Pedro. Number one para mim de impulsividade. E eu tenho muita, assim, é engraçado que eu me identifico muito com Pedro, porque a maior parte das vezes em que você percebe a impulsividade de Pedro, você percebe que
é como você falou, não existe uma maldade, mas existe essa ausência de maturidade para compreender que não é porque eu penso que algo parece bom, parece ser uma boa resposta agora, aquilo vai ter o seu efeito completo, como Deus projetou para que fosse. Como Deus projetou, verdade. Né? Então a gente vê Pedro, né, sendo precipitado para responder, a gente vê Pedro sendo precipitado diante de uma situação em que ele deveria contemplar, né? Ele quis resolver. Quis resolver e resolveu errado, né? A ponto da presença de Deus que estava ali sair, né? Porque ele vai falar com Jesus no momento da transfiguração, né? E ele ia falar, quer que eu faça tendas, né? Não, ao invés dele ficar quieto, aguardar, né? Esperar para ver o que o seu mestre, o que o Senhor queria daquela situação, ele se precipita, ele é impulsivo e aquilo faz com que ele deixe de ter acesso a uma glória que já estava diante dos olhos dele e ele que abriu mão diante da sua impulsividade. Isso aí. Né? A gente vê o dano que ele causa, inclusive físico, com a sua impulsividade, quando ele arranca a orelha do soldado e aí Jesus tem que ir lá e consertar aquilo que ele havia feito que não era o melhor. E isso eu acredito que tem muito a ver conosco, né? Na nossa carnalidade, no nosso ímpeto de trazermos respostas que a gente entende serem as melhores, né? Sem consultar a palavra, sem consultar uns aos outros, né? Sem ouvirmos conselhos, sem buscarmos ouvir de Deus, a gente vai acabar chegando nesse lugar de às vezes comprometer a presença de Deus, a manifestação de Deus na nossa vida. Da vontade dele. Exato, exatamente. Do cumprimento da promessa dele na nossa vida. Exatamente. E são pequenas coisas, né? A precipitação, ela tanto pode gerar uma consequência tão grave ao ponto, né, de comprometer as gerações, mas ela começa em pequenas coisas, né? Sim. Essa raiz da independência, né, que eu falei, eu fiquei meditando nisso, falei, caramba, será que a gente já carrega isso, né, da natureza do pecado, de constantemente a gente já ser independente? Eu não preciso consultar o outro, eu não preciso buscar a sabedoria de Deus, eu não preciso buscar quem é mais antigo, né, na fé, mais sábio na fé do que eu, e essas pequenas coisinhas que vão levando, na hora quando acontece, a pessoa chega e fala, caramba, fiz tudo errado, E essa né? impulsividade, ela vai aparecer de várias formas. De várias Às vezes formas. é a impulsividade numa compra, é a impulsividade nas respostas, é a impulsividade em tomar decisões que são relevantes e importantes, né? É a impulsividade em reagir ao que as pessoas fazem conosco, né? E são respostas imediatas que vão entram em conflito e em choque com a forma de Deus da gente lidar com as coisas, né? Porque ele fala pra gente meditar, pra gente refletir a importância do como o sábio é aquele que pondera, que considera, né? Ele fala pra gente considerar o Senhor em todos os nossos caminhos, então isso já aponta para a forma como a gente deve lidar com as questões. Então tem tantos conselhos na palavra que reforçam o quão danosa é a impulsividade na nossa vida, mas se a gente não prestar atenção, a gente vai chamar a impulsividade de outros nomes, a gente vai chamar de proatividade, a gente vai falar em ser uma pessoa, né? Se eu não resolvesse, o outro não ia resolver, Exato, né? eu Então, vou assim, encontrar... alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Né? Eu vou dar as minhas desculpas para permanecer sendo independente, permanecer sendo uma pessoa que não responde, não depende de Deus para responder às questões. Então tudo eu tenho que falar com alguém. No tocante a escolhas que dizem respeito à sua vida, se você é casada, minha irmã, você deve conversar com seu esposo. Ponto, né? Além disso, você deve consultar a palavra, porque ao consultar a palavra com um coração humilde, não orgulhoso, né? O orgulhoso é aquele que acredita que ele tem um valor e uma relevância maior do que de fato ele tem, né? A palavra fala que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Isso aí. Então, se você não tiver um coração orgulhoso, né, for aberta para a palavra, Deus vai poder ajudar você a enxergar as circunstâncias de tomar melhores decisões, né? Tem um dizer popular que fala que na hora que o furacão está passando, no olho do furacão não é hora de tomar decisões.
decisão nenhuma. Isso aí. E a maior parte das pessoas impulsivas vão tomar decisões nesse momento, que tá tudo se revirando à sua volta. Você não tem condições de fazer uma análise profunda e real das situações. Então, é a hora de quê? De se aquietar, de ir para o seu quarto, de fechar a porta, de orar a Deus, de pedir sabedoria, de pedir graça, de pedir para o Senhor que aquiete a sua alma, para que você não seja reativa, mas se torne uma pessoa dependente do Todo-Poderoso, para que toda a agitação que existe no seu interior de querer trazer soluções imediatas seja substituída pelo desejo de agradá-lo e ser paciente para que possa ouvi-lo. Então, existem tantos recursos para nós dentro da palavra para que a gente compreenda o benefício de aguardarmos no Senhor, porque dele vêm as respostas, né? A gente pode dizer que a impulsividade, por mais que existam roupagens que possam disfarçar como algo positivo, a palavra já nos deixa claro que as consequências dela não são agradáveis, né? Então, eu peço a Deus que esse culto ajude você a compreender que se você tem essa tendência, né, que você se torne mais maleável, né, e sujeita à direção de Deus, se torne mais humilde para que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração além das suas visões e percepções momentâneas, né? E que você aguarde no Senhor, aprenda a esperar no Senhor, porque Ele tem as melhores respostas para as nossas vidas. Tem algo mais que vocês gostariam de acrescentar? Eu queria ler um versículo que me veio aqui agora, eu fiz até uma pesquisa rápida, mas diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, né? Não te apoies. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Exato. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Aleluia. Salmo 37? Não, perdão, mama. Provérbios 3, 7. Maravilhoso. Então, diante disso, né, meus irmãos, minhas irmãs que nos assistem, o que diremos, pois, diante dessas coisas, né? Silenciemos a nossa carne, deixemos de dar lugar à nossa impulsividade, ao nosso imediatismo, né? E sejamos prontos para nos aquietarmos diante da presença do Todo-Poderoso para que Ele possa ser glorificado através de todas as nossas respostas. Né? Deixemos de ser reativos como crianças, deixemos as coisas de menino para o lado, né? E avancemos para a maturidade que Ele tem para os seus filhos, porque assim Ele receberá a glória através da nossa trajetória. Quero encerrar com um outro provérbio que fala assim: aquele que lida sabiamente com um assunto encontrará o bem, e o que confiar no Senhor, feliz é ele. Então, a felicidade está em confiar em Deus, aguardar nele a resposta, né? Temê-lo acima de todas as coisas, não permitir que a sua natureza, as suas emoções se tornem regentes da sua existência, mas confia nele de forma a permitir que todos os seus entendimentos sejam sujeitos ao Todo-Poderoso, porque dele é toda a sabedoria, toda a vida e toda a verdade que pode livrar o homem de todo pecado e de todo mal. Muito obrigada, meninas. Obrigada. E eu espero que você tenha sido muito abençoado com esse compartilhar e que seja o início de um novo tempo com menos impulsividade e mais confiança no nosso Senhor. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Até a próxima. Que eu não vou estar aqui. Ela que vai estar. Por que eu falei isso? Que isso, já que é o próximo. Dá pra ela dá pra ela.